Hoje no Bíblia Comentada vamos mergulhar fundo no capítulo 2 do fascinante livro de Esther, uma história cheia de detalhes surpreendentes, repleta de intrigas palacianas, planos secretos e a providência silenciosa de Deus agindo por trás de cada cena. Vamos conhecer melhor Esther, a jovem judia que saiu do anonimato para ocupar um lugar estratégico no Império Persa, e Mardoqueu, seu pai adotivo, cuja integridade e coragem mudaram o destino não apenas deles, mas de todo o povo judeu. Vem comigo descobrir como Deus trabalha nos bastidores, conduzindo tudo, inclusive os detalhes aparentemente insignificantes, para cumprir propósitos muito maiores que nós mesmos. Depois daquela confusão toda envolvendo o rei Assuero e sua esposa Vasti, quando ele, no auge de uma festa cheia de pompa e regada a muito vinho, chamou a rainha para exibi-la diante dos convidados, e ela simplesmente disse não, uma negativa corajosa, mas que lhe custou caro. A ira do rei arrefeceu, e ele começou a sentir falta daquela que tinha destituído. Sabe como é, né? A raiva é passageira, mas o vazio que fica depois de decisões precipitadas, esse costuma perdurar. É aí que a gente chega nessa parte intrigante da história que a Bíblia conta em Esther, capítulo 2. Então, após algum tempo, quando a saudade apertou o coração de Assuero e ele já estava sentindo falta do calor, do carinho e talvez a da altivez elegante da rainha que mandou embora, seus conselheiros se reuniram e propuseram algo que mexeria profundamente com o reino inteiro. Eles sugeriram que o rei fizesse uma busca por todo o vasto Império Persa. E olha que ele era grande, viu? Com 127 províncias, indo desde a Índia até a Etiópia, para reunir todas as moças solteiras e belas em Suzã, na cidadela real, com o objetivo de encontrar uma nova rainha que substituísse Vasti. É claro que isso agradou ao rei, afinal, aquele homem poderoso, acostumado a ter tudo o que queria, agora estava diante de um concurso, algo grandioso, para encontrá-la que ocuparia o posto máximo entre as mulheres do reino. Nessa época, o contexto histórico era marcado por costumes orientais muito fortes. Os reis persas tinham haréns enormes, recheados com centenas ou até milhares de mulheres, que viviam reclusas em aposentos separados dentro do palácio, sob os cuidados rigorosos dos eunucos reais. Era comum que os reis orientais promovessem esses concursos de beleza para escolher esposas e concubinas. Era uma prática aceita naquele tempo, apesar de aos nossos olhos modernos parecer algo bem complicado e até mesmo injusto. Mas naquele período histórico ninguém questionava muito, afinal a palavra do rei era lei, incontestável e absoluta. E foi justamente assim que Esther entrou em cena, bem ali no meio dessa história que parecia girar em torno do luxo, da aparência e da ostentação, mas que na verdade carregava em seus bastidores os traços sutis e inconfundíveis da providência divina. Entre os exilados judeus que viviam em Suzã estava um homem chamado Mordecai, ou como gostamos de chamá-lo no bom português, Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, descendente direto daqueles que haviam sido levados de Jerusalém para a Babilônia no tempo do rei Nabucodonosor, durante o cativeiro que começou aproximadamente em 586 a.C. Mardoqueu era um homem justo, íntegro e muito zeloso em guardar as tradições do seu povo e, principalmente, temente a Deus, vivendo discretamente numa terra que não era a sua, como um estrangeiro cauteloso, porém firme em sua fé. Agora Esther não era filha biológica de Mardoqueu, ela era sua prima, filha do seu tio, e havia ficado órfã ainda muito jovem. Então Mardoqueu a acolheu e a criou como sua própria filha, protegendo-a, orientando-a e mostrando-lhe os valores eternos, mesmo vivendo longe de Jerusalém, a terra prometida e tão amada pelos judeus. Esther era linda, muito formosa e de aparência encantadora, e agora, diante da ordem do rei, ela também foi levada ao palácio. Imagina o coração apertado de Mardoqueu, vendo a filha do coração partir para um ambiente completamente estranho e potencialmente perigoso. Ao chegar na cidadela de Suzã, Esther foi colocada sob a responsabilidade de Hegai, o eunuco do rei que cuidava do harém. Esse homem tinha uma posição especial na corte persa. Além de supervisionar as mulheres do rei, era alguém com acesso direto ao monarca, responsável por preparar cada candidata antes que fosse apresentada pessoalmente a Assuero. Logo, Esther encontrou favor aos olhos de Hegai, e não era por acaso, hein? Havia algo nela muito mais profundo do que beleza física.
Tinha nela a suavidade do caráter, a humildade genuína e uma sabedoria discreta. E foi exatamente isso que a fez se destacar entre tantas outras. Hegai rapidamente deu a ela o melhor lugar no harém, com privilégios especiais, servas para cuidar dela, além de oferecer cosméticos e comidas refinadas. E note tudo isso sem que ninguém soubesse que ela era judia, pois Mardoqueu, sempre prudente e sábio, havia pedido que ela não revelasse sua verdadeira origem, nem mesmo aos mais próximos. A providência divina estava agindo silenciosamente. Wolf, preparando cada detalhe em meio a um contexto que parecia absolutamente mundano e até perigoso. Nesse ponto, é importante destacar um detalhe cultural interessante da época. Antes de qualquer candidata se apresentar ao rei, ela passava por um tratamento de beleza que durava 12 meses inteirinhos. É isso mesmo, um ano inteiro de banhos com perfumes, óleos, cosméticos especiais e treinamento para aprender as etiquetas da corte. Imagina só a dedicação e o cuidado que os persas tinham com essa preparação. Era uma prática de ostentação, mas também refletia o cuidado extremo com que aquela sociedade tratava o rei e sua corte. Cada moça teria apenas uma chance de impressionar Assuero e, para isso, deveria estar impecavelmente preparada em todos os aspectos. Agora, enquanto Esther estava passando por esse longo processo de preparação, Mardoqueu, com amor paternal e coração ansioso, fazia questão de passar todos os dias perto do pátio do harém, andando discretamente, perguntando sobre como Esther estava e como estavam cuidando dela. Ele fazia isso dia após dia, sem falhar, como se fosse um sentinela incansável, porque seu coração estava conectado ao dela. E a preocupação que ele tinha não era apenas paternal. Ele percebia também que algo maior, mais profundo e mais importante estava acontecendo. Ali estava uma moça judia simples, humilde, sem fama ou poder, sendo posicionada por Deus, ainda que secretamente, num lugar estratégico do Império Persa. Era Deus, silenciosamente preparando os caminhos para grandes coisas, usando situações que pareciam completamente naturais, como um concurso de beleza, para cumprir seus propósitos soberanos. A ironia divina se revela exatamente assim, em contextos improváveis, colocando pessoas aparentemente comuns em lugares extraordinários. Aqui também vale lembrar o cenário arqueológico desse período. Escavações realizadas na antiga cidade de Suzã, que ficava onde hoje é o Irã moderno, descobriram os vestígios de grandes palácios persas, confirmando que esses relatos bíblicos não são apenas histórias bonitas para entreter, mas eventos reais, históricos e profundamente conectados ao plano maior que Deus tinha para seu povo e para o mundo. Essa narrativa é um convite para enxergarmos além das aparências, para percebermos que, mesmo nas decisões humanas mais estranhas ou aparentemente injustas, Deus continua soberano, dirigindo os eventos de forma sutil, mas firme. A providência de Deus não é sempre barulhenta, às vezes ela é quase imperceptível, como um vento suave que vai movendo lentamente as folhas de uma árvore. E é exatamente essa sensação que a gente tem aqui, vendo Esther silenciosamente, sendo preparada para um propósito que nem ela mesma poderia imaginar. E Mardoqueu, esse homem tão fiel e dedicado, seguindo seus passos pacientemente do lado de fora, confiando que Deus estava no controle absoluto daquela situação. Enquanto Esther permanecia naquele longo e meticuloso processo de preparação que mencionei, sim, aqueles 12 meses inteiros em que as jovens recebiam tratamentos de beleza à base de óleos aromáticos, especiarias e cosméticos preciosos, cada candidata se preparava ansiosamente para o momento crucial em que teria sua única chance de se apresentar diante do rei Assuero. Parece exagerado, não parece? Um ano inteiro se preparando para um encontro que duraria apenas uma noite. Apenas um encontro para impressionar alguém tão poderoso e exigente como o rei persa. Mas isso fazia todo o sentido dentro da cultura persa. Cada detalhe era importante demais para ser deixado ao acaso, especialmente numa corte famosa por sua riqueza, seu luxo e, claro, sua extravagância. Quando chegava a vez de uma moça ir até o rei, ela podia levar consigo qualquer coisa que desejasse do harém, qualquer objeto que julgasse útil para agradar o rei. Essas mulheres entravam ao entardecer e voltavam no outro dia pela manhã, sendo levadas imediatamente para um segundo harém, onde ficavam sob a supervisão de outro eunuco chamado Sasgás, responsável pelas concubinas. Ali ela permanecia, esperando para ver se o rei novamente a chamaria pelo nome. Se o rei não lembrasse dela, aquela
aquela mulher, infelizmente, viveria praticamente esquecida naquele palácio gigantesco, numa espécie de limbo, sem perspectivas de liberdade ou felicidade genuína. Era uma realidade triste, dolorosa até, se a gente parar para pensar com calma. Quantas mulheres foram relegadas ao esquecimento só porque não conseguiram cativar o rei num único encontro? Mas quando chegou a vez de Esther, e aqui vale destacar algo importante, ela não quis levar nada além do que Hegai, o eunuco responsável, aconselhou. Esther poderia ter pedido as joias mais extravagantes, vestidos luxuosos, perfumes caros, mas escolheu o caminho da humildade e da simplicidade, confiando plenamente na orientação de alguém mais experiente naquelas questões palacianas. Sabe o que isso mostra pra gente? Esther não era movida pela vaidade excessiva ou pelo orgulho. Ela era inteligente, prudente e muito, mas muito humilde mesmo. Ela não estava preocupada em chamar atenção para si mesma por meio de coisas superficiais. Confiava plenamente que a graça de Deus estava sobre ela, e isso lhe bastava. E não é que deu certo? Diante de Assuero, Esther encontrou graça, carinho e admiração imediata. A Bíblia diz com todas as letras que o rei gostou dela mais do que de qualquer outra mulher. Esther conquistou o coração do rei em seu favor logo de cara. Assim, o rei Assuero colocou sobre sua cabeça a coroa real, declarando-a rainha no lugar de Vasti. Que reviravolta impressionante, hein? Uma jovem judia, simples, exilada, subitamente colocada numa posição de destaque e poder imensos no maior império da época. Era Deus agindo de maneira silenciosa e eficaz, elevando uma jovem humilde a um lugar estratégico para cumprir planos maiores que ainda estavam ocultos para todos os personagens dessa história. Diante disso, Assuero promoveu uma grande festa, a chamada Festa de Esther, para celebrar essa ocasião memorável. Ele distribuiu presentes generosos às províncias e concedeu anistia real, uma forma de celebrar a alegria que sentia por ter encontrado alguém especial para ocupar o lugar da rainha destituída. O rei estava genuinamente feliz com a escolha que fizera. A festa, as celebrações, a felicidade geral, tudo isso era um prenúncio de algo muito maior que estava prestes a acontecer no contexto espiritual e político da época. Porém, mesmo depois dessa vitória tão impressionante e do reconhecimento público que Esther recebeu, havia algo muito importante que continuava oculto: sua verdadeira origem. Esther manteve segredo absoluto sobre o fato de ser judia, conforme Mardoqueu lhe havia instruído desde o início. Isso era um conselho de sabedoria, porque naquele tempo existia muito preconceito contra os judeus em várias regiões do império, especialmente em Suzã, onde alguns poderosos viam os judeus como ameaça ou como estrangeiros inconvenientes. Mardoqueu, experiente e prudente, tinha uma percepção clara dos perigos envolvidos. Por isso insistiu para que Esther não revelasse quem realmente era. E ela obedeceu fielmente, mesmo depois de se tornar rainha. Agora veja a humildade e a lealdade profunda dessa jovem rainha. Mesmo já coroada, vivendo cercada de luxos, honras e prestígio, Esther continuava respeitando profundamente Mardoqueu, seguindo todas as suas orientações, com a mesma submissão amorosa que tinha desde pequena quando ele a criou. Não é bonito de ver isso? Um coração humilde, ensinável, disposto a ouvir conselhos, mesmo quando estava numa posição tão elevada. Nesse mesmo período, enquanto tudo isso acontecia, havia uma cena simples, mas carregada de significado, acontecendo diariamente nos bastidores daquela corte luxuosa. Mardoqueu permanecia constantemente junto ao portão do Palácio Real. Isso não era só curiosidade, era cuidado, zelo paternal, vigilância espiritual. Mardoqueu estava ali, dia após dia, discretamente atento, preocupado com Esther, preocupado em ouvir alguma notícia sobre ela. Era um verdadeiro sentinela espiritual, atento às sutilezas que poderiam ameaçar a segurança da filha do coração. Esses detalhes do texto bíblico nos revelam muito sobre os corações dessas duas pessoas. Esther, com sua sabedoria silenciosa, confiança em Deus e respeito pelos mais velhos, e Mardoqueu, com sua prudência, vigilância constante e amor sacrificial. Tudo isso aponta para a providência divina agindo cuidadosamente, colocando cada peça em seu devido lugar para que mais tarde a história inteira fizesse sentido. Não há coincidências aqui, meu amigo. Não existem acasos em Deus. Esther não estava naquele palácio por sorte ou por acaso. Ela estava ali porque Deus, que vê além da aparência, já estava preparando algo muito maior do que qualquer um pudesse imaginar.
O contexto histórico-arqueológico desse período revela que Assuero, identificado pelos historiadores como Xerxes I, governou a Pérsia entre os anos 486 a 465 a.C. Registros encontrados em escavações arqueológicas confirmam que esse rei era de fato dado a grandes festas e demonstrações de riqueza extravagantes, alinhando-se perfeitamente ao cenário descrito na Bíblia. Além disso, descobertas em Suzã confirmam detalhes impressionantes sobre a vida no palácio, a existência desses haréns enormes e os eunucos encarregados deles. Tudo isso não é ficção, não é história inventada. É verdade histórica confirmada. O cenário em que Ester e Mardoqueu estavam inseridos era, portanto, real e cheio de desafios. Ester não podia imaginar ainda, mas sua posição no trono, apesar de parecer apenas fruto do favor do rei Assuero, era muito mais. Era fruto da soberana providência divina, preparando o cenário para algo extraordinário que estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Mardoqueu seguia ali, humildemente, no portão do palácio. Seu coração era como um farol aceso, atento, silencioso, guiando Ester de longe com suas orações e conselhos. Deus estava em cada detalhe, conduzindo calmamente, preparando o terreno para o desdobramento de uma história que ultrapassaria todas as expectativas humanas. A narrativa não era apenas sobre uma jovem que se tornou rainha, era sobre um Deus que controla toda a história, que usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários, sempre de maneira sutil e soberana. Enquanto Mardoqueu mantinha seu posto habitual, sempre ali perto, junto ao portão do palácio, atento a tudo, cuidadoso e vigilante como um pai que não tira os olhos da filha querida, algo extremamente sério estava prestes a acontecer. Naqueles dias, Mardoqueu ouviu uma conversa que mudaria completamente o rumo da história. 2 eunucos do rei chamados Bigtan e Teres, homens de confiança de Assuero, estavam claramente irritados, murmurando entre dentes contra o rei. Talvez ressentidos com algum tratamento injusto ou movidos por ambições ocultas. A murmuração sussurrada, quase inaudível, denunciava um plano tenebroso. Eles estavam tramando assassinar o rei Assuero. Agora imagine comigo a tensão daquele momento. Mardoqueu, um judeu discreto que ninguém percebia ali, foi testemunha involuntária de uma conspiração gravíssima. Ele poderia ter ignorado, poderia ter fingido não ouvir, poderia até ter pensado: esse rei não é o meu rei. O que tenho eu com isso? Mas Mardoqueu não agiu assim. E por quê? Porque ele era um homem íntegro, justo, fiel não apenas aos seus próprios interesses, mas ao Deus de Israel, que ensina o seu povo a agir com justiça e retidão, mesmo quando ninguém está olhando. Não importava se aquele rei fosse pagão ou indiferente às causas do seu povo. Para Mardoqueu, fazer o bem era simplesmente a coisa certa a ser feita, independentemente das circunstâncias. Mardoqueu, então, tomou uma decisão corajosa e imediata. Sem perder tempo, ele comunicou à rainha Ester, agora em posição privilegiada no palácio, sobre a conspiração. Ester, por sua vez, relatou tudo ao rei em nome de Mardoqueu, e a denúncia foi imediatamente investigada pelos oficiais reais. Essa investigação cuidadosa comprovou que as acusações eram verdadeiras. Bigtan e Teres realmente planejavam tirar a vida do rei, e aí não teve jeito, né? Os 2 foram punidos com a morte. A justiça persa não brincava em serviço, especialmente quando a vida do monarca estava em jogo. Mas olha só o detalhe interessante e importantíssimo nessa história toda. O registro desse ato de lealdade feito por Mardoqueu foi cuidadosamente anotado nas crônicas reais, no livro oficial dos feitos memoráveis do rei Assuero. Parece algo tão simples, quase insignificante, mas preste atenção nisso. Esse registro, feito quase despercebido, iria se tornar decisivo mais tarde. Nada disso aconteceu por acaso. Deus, com seu cuidado silencioso, estava preparando o palco para acontecimentos maiores e ainda mais extraordinários. O contexto histórico dessa situação é fascinante. No Império Persa, era comum que existissem conspirações contra os monarcas, especialmente em cortes tão grandiosas e ricas, onde intrigas e traições eram quase cotidianas. Registros arqueológicos confirmam que os reis persas mantinham escribas especiais responsáveis por anotar cuidadosamente todas as decisões importantes e eventos marcantes em documentos oficiais.
Essas crônicas tinham o objetivo não apenas de preservar a memória histórica do reino, mas também serviam como referência para futuras recompensas ou julgamentos. E exatamente essa prática tão típica daquela época confirmou-se mais tarde de uma importância estratégica crucial na vida de Mardoqueu e, consequentemente, na de todo judeu que estava sob o domínio persa. Agora reflita comigo na profundidade dessa cena aparentemente simples. Mardoqueu poderia se sentir injustiçado, esquecido e ignorado, pois não recebeu naquele momento nenhuma recompensa ou honra especial pela fidelidade demonstrada. Mas o importante é perceber que o seu caráter estava das recompensas imediatas. Ele fez o que era certo, independentemente de ser reconhecido ou não naquele instante. A vida espiritual genuína é assim mesmo, meu amigo. Ela não depende de aplausos, reconhecimentos públicos ou prêmios imediatos. É simplesmente uma expressão natural de quem vive debaixo da orientação divina, fazendo o que é justo e correto, mesmo que ninguém esteja olhando ou valorizando. Outro ponto importante nesse trecho é a postura de Esther. Observe como ela agiu rapidamente, confiando plenamente no que Mardoqueu relatou. Ela poderia ter hesitado, questionado ou até mesmo guardado o segredo por medo de se expor desnecessariamente, mas não fez isso. Sua lealdade para com Mardoqueu e, consequentemente, para com o rei, demonstra o coração puro e a consciência limpa daquela jovem rainha. Em um palácio onde as intrigas palacianas eram frequentes e perigosas, ela agiu com integridade exemplar, colocando sua própria segurança pessoal em risco por algo muito maior que ela mesma. Esther e Mardoqueu são exemplos vívidos de que a fidelidade a Deus e aos princípios divinos precisa permear cada decisão de nossas vidas, seja no ambiente simples da família ou no contexto sofisticado e cheio de tentações do Palácio Real. Não importa se estamos no anonimato ou no centro das atenções. O que importa mesmo é permanecermos fiéis aos valores eternos, porque é exatamente nesses momentos de fidelidade silenciosa e aparentemente insignificante que Deus realiza seus maiores milagres. A verdadeira grandeza espiritual não está em conquistas públicas, mas na coragem silenciosa, na humildade discreta e na integridade firme que escolhe o certo, ainda que ninguém esteja olhando. O registro nas crônicas oficiais dos atos leais de Mardoqueu parecia inicialmente apenas uma formalidade burocrática do reino persa, mas sem saber esses escribas estavam anotando algo que Deus usaria estrategicamente num futuro próximo para realizar um livramento extraordinário. Deus usa até as coisas mais comuns, detalhes pequenos e registros aparentemente banais para cumprir seus planos eternos. Na história divina não existem coincidências, apenas propósitos soberanamente dirigidos. Após esses eventos dramáticos que envolveram conspiração, denúncia e punição, as coisas pareciam ter voltado à calma no Palácio Real de Suzã. Contudo, como a história sempre nos mostra, a aparente tranquilidade nem sempre revela o que está acontecendo nos bastidores espirituais. Aqueles registros detalhados nas crônicas reais ficaram cuidadosamente arquivados, e a vida seguiu em frente, aparentemente sem grandes mudanças para Mardoqueu, que continuou discretamente sua rotina junto ao portão do rei. Não houve naquele momento honras ou recompensas visíveis. A sua boa ação foi anotada, mas por um tempo permaneceu esquecida, pelo menos aos olhos humanos. Mas quero que você perceba uma coisa extremamente preciosa aqui, meu amigo. Deus jamais esquece. Nós, seres humanos, somos falhos e muitas vezes nos esquecemos rapidamente do bem que recebemos. Temos memória curta para favores, gratidões e atos de lealdade. Mas Deus não. Deus conhece cada ação, cada detalhe oculto, cada lágrima silenciosa e cada gesto de integridade feito no anonimato. Ele estava cuidando de Mardoqueu, de Esther e, acima de tudo, do seu povo que ainda enfrentaria tempos difíceis ali naquele império estrangeiro. É justamente neste momento que precisamos refletir sobre a paciência espiritual. Nem sempre o agir de Deus é imediato. Muitas vezes ele nos pede paciência, confiança e perseverança. Mardoqueu não recebeu reconhecimento instantâneo, nem fama imediata por sua integridade, mas permaneceu fiel. A vida espiritual verdadeira não depende do reconhecimento das pessoas ao nosso redor, mas de uma convicção silenciosa e profunda que permanece firme mesmo quando parece que nada está acontecendo.
Do ponto de vista histórico, esse cenário se encaixa perfeitamente no contexto da corte persa, que era marcada por cerimônias grandiosas, jogos de poder e registros oficiais detalhados. Os reis persas eram conhecidos por recompensarem generosamente aqueles que lhes faziam bem e punirem implacavelmente aqueles que os traíam ou ameaçavam sua vida. Mas, curiosamente, naquele instante exato em que Mardoqueu agiu, nenhuma recompensa veio a ele imediatamente. Mas sabe por quê? Porque o tempo perfeito para honrar Mardoqueu ainda não havia chegado. Deus, o verdadeiro soberano por trás dos acontecimentos, estava guardando aquela recompensa para um momento ainda mais necessário, estratégico e significativo, não apenas para Mardoqueu, mas para todo o povo judeu espalhado pelo Império Persa. Assim, Esther capítulo 2 termina nos mostrando que cada detalhe, até mesmo aqueles aparentemente insignificantes, estavam sendo cuidadosamente alinhados pelas mãos invisíveis da providência divina. Mardoqueu estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse, vivendo com integridade, humildade e fidelidade, mesmo sem saber que futuramente sua atitude salvaria milhares de vidas. Esther, por sua vez, havia sido posicionada como rainha exatamente naquele momento crucial da história. O cenário estava pronto, o palco montado. Deus preparava silenciosamente algo muito maior do que qualquer um deles pudesse imaginar. E é assim mesmo que Deus trabalha, sempre no silêncio profundo, nos bastidores da história, alinhando cada acontecimento para cumprir seus propósitos eternos. Nenhuma ação de fidelidade é esquecida, nenhum ato justo fica sem recompensa divina. O que hoje pode parecer insignificante ou esquecido, amanhã poderá ser revelado como parte essencial de um plano grandioso que só Deus poderia elaborar. Texto e produção Douglas Vieira. Faixa por Pixabay and Inspire 90 BPM. Voz por ChatGPT 4.5 tipo Vale. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Os Tesouros de Davi, Charles Spurgeon, editora CPAD. Chegamos ao final de mais um episódio do Bíblia Comentada. Foi bom demais ter você aqui comigo, mergulhando juntos na palavra que transforma e acolhe corações. E não esqueça, todo domingo temos um encontro marcado com os Salmos. De segunda a sexta, seguimos capítulo por capítulo pela Santa Palavra e aos sábados, aquela mensagem especial, direta ao coração, para renovar suas forças e alimentar sua fé. Ah, e você já sabe, o Bíblia Comentada está disponível nas principais plataformas de streaming. Siga, compartilhe e abençoe ainda mais pessoas através da Palavra de Deus. Até nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida.